Formato de sala em L ou um formato de sala retangular. A sua TV é melhor que fique na parede mais comprida ou na parede mais curta do retângulo? E se o teu receiver for comprado no Brasil e vir com um plug americano, o que é isso? Essa e outras dúvidas a gente vai responder nesse vídeo de perguntas e respostas. Vem comigo! Fala galera, beleza? Nos vídeos de perguntas e respostas eu gosto de ler os comentários, tirar as perguntas e dar aqui pequenos drops, respostas mais rápidas para soluções que às vezes não são tão complicadas assim. E na primeira pergunta do Fábio, ele me pergunta aqui sobre fazer um vídeo com salas em L. E eu concordo com ele que é o caso de muitas plantas de apartamento, onde esse L já junta, né, já une a cozinha e tudo mais. O que eu vou te dizer aqui, Fábio? Trata a sala de home de maneira individual. Sala de home é o home. A sala em L, tenta fechar o quadrado ou retângulo que seja do home. E ali você faz o melhor posicionamento das caixas de som, naquele centro ali. Um negócio que às vezes acontece, a TV ela pode ser descentralizada do sofá. E aí como que você vai proceder? Eu gosto de pegar a largura inteira, muitas vezes da parede, e posicionar as caixas de som de forma a dar um maior palco sonoro com os surrounds próximos de quem está no sofá. Ficou claro dessa forma? Ou seja, mesmo que a TV esteja descentralizada do sofá, e isso acontece porque às vezes é uma sala multiuso que tem outras preferências, eu pego, olhando a planta de cima, eu tento fechar um quadrado ou um retângulo e posiciono as caixas de som como se não me importasse a centralização da TV com o sofá. Às vezes, e muitas das vezes, a caixa de som central embutida, porque na maioria desses setups, quando a sala não bate, é tudo embutido, ela fica descentralizada da televisão, fica a TV aqui, a caixa de som fica aqui, mas justamente porque eu estou fazendo o palco sonoro, estou construindo o palco sonoro com o layout da sala e não com os layouts dos móveis. Eu prefiro dessa maneira porque eu já testei das duas e já tive melhores feedbacks que o som se comportou melhor obedecendo o layout da sala e não o layout dos móveis em salas muito complicadas, em L e tudo mais. Aí deve estar se perguntando, e essa outra perninha do L, que geralmente está ali a cozinha e tudo mais? Ali eu posso optar por colocar minha zona B, minha zona 2. Isso às vezes cria também um probleminha, que é às vezes o custo do investimento do home. É muito mais conveniente fazer um home 5.1 com bom sub e tudo mais, se você ficar na dúvida do investimento do zona 2, do zona B. Faz sentido isso aí para você? O que eu quis dizer aqui é que mais vale fazer um 5.1 bem feito, que te atenda no ambiente principal, na perna principal do seu L, do que fazer um 5.1 com zona 2 mal feito ou muito econômico. Beleza? E aí na sequência, falando em economia, a pergunta do Jonathan tem a ver com: comprei um RX V6A que veio com garantia, mas com a tomada americano e pelo jeito é importado. E Cara, a informação de receivers Yamaha do Paraguai refurbished foi da própria Yamaha. E por este motivo, todos os receivers não comprados aqui no Brasil com serial number de outros países, eles não dão suporte na rede de assistências. Se você tem garantia, a garantia muito possível é direto com quem você comprou, e eu te sugiro não usar essa garantia porque eu poderia quase apostar que ela não vai funcionar, é só uma garantia da boca para fora. A gente vê que tem muita ilegalidade, muito por baixo dos panos nesse nosso mercado de áudio e vídeo. Abre o teu olho. E voltando para o caso de
tamanhos e formatos de sala, a gente tem a pergunta aqui do Zumbi, que é, numa sala de 2,5 por 5, é melhor deixar a TV na parede de 2,5 para ter mais profundidade ou ao contrário, né? E ele tá isso replicando num vídeo que eu já falo sobre tamanhos de sala. E sim, eu quero só para deixar bem claro que salas de som retangulares, elas se comportam melhor porque a gente consegue ter mais noção de profundidade do áudio em salas retangulares, em salas profundas, do que em salas muito largas e curtas, né? Então sim, tá bem correto. E dando sequência nas perguntas, a Lana mandou: bom dia, posso colocar caixa de som perto da TV? Uma pergunta meio difícil, a caixa de som é dela, ela bota aonde ela quiser, mas eu vou pegar essa pergunta para relembrar daquele conceito que é: a caixa de som central precisa ter no mínimo 1 metro de distância da caixa de som da esquerda e 1 metro no mínimo de caixa de som para o lado direito. As caixas precisam estar equidistantes com o centro, que você determine o centro da tua sala. Não dá para fazer uma caixa de som a 30, 40 centímetros da caixa de som central, a outra caixa de som a 1, 2 metros da caixa de som central. Entende que o que dá essa nossa percepção de movimento e tudo mais é a diferença ali de percepção do áudio da nossa orelha esquerda para a orelha direita. Se você tem uma caixa de som muito perto dessa orelha, uma outra caixa de som mais longe da outra orelha, o som não vai chegar de uma maneira igual nos teus dois ouvidos e você vai perder essa percepção de ambiente ou da onde vem o áudio na sala e tudo mais. Então, pode colocar a caixa de som perto da TV? Pode, mas tenta obedecer essa regra de caixa de som central, 1 metro, 1,20 m para a esquerda uma caixa, 1 metro, 1,20 m para a direita a outra caixa. E na sequência a pergunta do Vanderlei também sobre posicionamento de caixa, que é: posso usar a caixa de som satélite deitada na vertical? Cara, se a gente está tendo o mesmo entendimento do que é uma caixa de som satélite e tudo mais, que são aquelas que ficam em volta aqui, principalmente da tua cabeça, uma bookshelf da vida, cara, até poderia, nas caixas de som satélite sendo surround. Se a gente está pegando aqui uma caixa de som satélite, daqueles kits in-a-box, a gente está falando de caixa de som frontal, estilo bookshelf, principalmente, eu já não recomendaria, porque qual que é o lance todo? O tweeter da caixa de som bookshelf ficar na altura do teu ouvido. Esse é o principal. Então, no momento que você coloca a caixa de som deitada, esse tweeter que deveria estar em cima de um móvel que vai ter uns 45, 50 de altura, a caixa de som tem mais ali uns 30 e poucos centímetros de altura, 25 centímetros de altura, esse tweeter que deveria estar indo na altura do teu ouvido, está indo na altura, sei lá, do teu joelho, da tua barriga, e aí tá errado, eu teria um pouquinho de cuidado. E um outro comportamento que eu já vi em fotos que às vezes mandam aqui pro time para dar um upgrade no home theater e tudo mais, é caixa de som torre em cima do móvel. Cara, isso não existe. Pelo mesmo motivo, você tá jogando o tweeter da caixa de som lá em cima e o tweeter precisa ser direcionado para você ter melhor percepção pro sweet spot da tua sala de home, tem que estar direcionado para o melhor ponto de audição. Então, caixa de som torre é no chão e percebe que a altura do tweeter da caixa de som ela está alinhado aqui com seus ouvidos. Caixa de som bookshelf, caixa de som satélite, estou um pouco aqui na dúvida da tua definição, não coloca elas deitado, coloca elas em pé para também o tweeter, que é o ponto principal aqui dessa pergunta, vir direto no teu ouvido e você ter a melhor experiência sonora. Legal? Gostaram do vídeo? Deixa o seu like aqui se eu respondi tua pergunta, tirou a dúvida, se inscreve no canal e até a próxima. Um abraço, tchau!